1 aos Coríntios capítulo 6, de 12 a 20. A integração entre vida e fé. A ideia central dessa passagem é a seguinte: não se pode separar a vida espiritual da vida material. O corpo não é espiritualmente irrelevante. Antes, o corpo é o âmbito em que ocorre a adoração, um lugar de revelação da presença de Deus. A identidade e o modo de vida cristãos estão interligados. Na fé cristã não há espaço para uma separação entre corpo e espírito. A tríade de glutonaria, desse pecado em tríade aí, que é o beber exageradamente, a comilança, e a prática de imoralidade sexual, que os coríntios exibiam com tanto orgulho em seus banquetes. Então, essa vida, essa prática, ela é irreconciliável com a ideia de chamar Cristo de Senhor. Então, os coríntios, eles queriam chamar Cristo de Senhor e queriam trazer, isso a gente está falando da igreja de Corinto, eles queriam trazer parte da cultura, da sociedade da época, esse tipo de pecado. Continuar bebendo exageradamente, fazendo banquetes de forma semelhante ao que eles faziam ali no mundo. E Paulo vai mostrar para eles que isso é irreconciliável, chamar Cristo de Senhor e continuar vivendo uma vida que não é compatível, então, com a vida e o caráter de Cristo. A identidade e o modo de vida cristãos andam de mãos dadas. A identidade cristã se evidencia em um modo de vida que personifica o ensino encarnacional de Cristo. Então, a identidade cristã, ela é evidenciada, ela pode ser vista quando a gente encarna o ensinamento de Cristo, quando a gente traz para a nossa vida diária aquilo que Cristo nos ensinou, tá? Então, versículo 12. Paulo começa aqui, antes de ler, gente, olha, perceba que está entre aspas aqui, tá bom? Nessa versão que eu estou usando, NAA, provavelmente em outras versões. Isso é uma questão que a gente precisa entender quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele usa alguns ditados populares que não é ele quem está falando. Era coisas que os coríntios falavam, eles falavam. E Paulo usa esses ditados não para concordar com os ditados, mas para trazer um ensino a mais em cima desses ditados. Isso que muitas pessoas falam, que Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, não foi Paulo que disse isso. Paulo está citando um dito popular dos coríntios. Os coríntios falavam isso. Tudo me é lícito. Porque eles se orgulhavam da liberdade que eles tinham de fazer o que eles queriam. Então, para eu traduzir isso de uma forma para entender hoje, como tem uma versão que faz isso, nós vamos ver, uma versão americana em inglês, Paulo está falando assim, Coríntios, vocês dizem que todas as coisas são lícitas. Porque isso é um ditado. Você pode perceber na sua Bíblia que isso está, entre aspas, num parênteses, entre aspas, tá? Dizendo que não é um dito de Paulo, ele está citando alguém. Então, todas as coisas me são lícitas. Eu poderia ler o quê? Vocês dizem que todas as coisas são lícitas. Agora Paulo acrescenta, mas, Coríntios, nem tudo convém. Vocês estão falando que tudo é lícito, mas as coisas não convêm. Tem coisa que não convém você fazer. Tem coisa que você que proclama que Cristo é o teu Senhor, não convém mais você fazer. Aí, novamente, um ditado dos coríntios. Todas as coisas me são lícitas. Ele repete. Mas, aí Paulo coloca o mas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Ah, vocês estão dizendo que vocês têm a liberdade de fazer todas as coisas. Olha, mas o meu ensino é que vocês também não se deixem dominar por nenhuma delas. Tá bom? Então é assim que a gente deve ler esse versículo. A NIV, que seria a NVI americana, New International Version, acrescenta, vocês dizem. Então a NVI, ela coloca isso já explicando, traduzindo de uma forma que o leitor entenda que não é Paulo que está dizendo. Vocês dizem todas as coisas me são lícitas, mas
Eu não vou deixar nenhuma delas me dominar, mas nem todas convêm, né? E essa tradução faz isso para deixar claro que se tratava de um ditado popular dos coríntios e principalmente um ditado da elite de Corinto, que achava que podia fazer tudo o que desejava, de forma egoísta, sem nem mesmo se preocupar como a sua liberdade comprometia outras pessoas e, no caso, comprometia a identidade da comunidade de Cristo. Tá? Então, isso que a elite de Corinto estava fazendo dentro da igreja, os convertidos, estava comprometendo o testemunho cristão, comprometendo a identidade da igreja na sociedade. Por meio de um trocadilho com duas palavras gregas, né, Paulo usa essas palavras fazendo um trocadilho ali, Paulo afirma que a verdadeira liberdade não provém da permissão para fazer qualquer coisa, né, mas a verdadeira de não ser escravo de coisa alguma. Então a verdadeira liberdade ela vem de não ser escravo de nada. Os coríntios se diziam livres para fazer um monte de coisa, mas eles eram escravos daquelas atitudes, daquela vida deles, daquela vida libertina e liberdades entre aspas, porque eles estavam escravos daquela vida e daqueles pecados. E Paulo diz que a verdadeira liberdade é de não ser escravo de nada, a não ser de Cristo, né? Ceder aos desejos da carne, na verdade, restringe a liberdade em vez de aumentar a liberdade. Por quê? Porque a gente se torna escravo daqueles desejos que nos dominam, né? Que nos aprisionam, tá certo? Vamos lá. Outro, olha só de novo, entre aspas. Tá vendo aqui, ó? Então, o que isso quer dizer? Que não é Paulo que fala isso. É um dito popular. Também poderia ser traduzido. Vocês também dizem. Os alimentos, eles são para o estômago, os coríntios falavam. Né? Que eu tenho que comer mesmo, né? E o estômago existe para os alimentos. Então, vocês estão dizendo que vocês podem comer aí, ser glutões e satisfazer os desejos de vocês até as tampas sem problema nenhum. E lembra que a glutonaria aqui estava relacionada à bebedice, à comida e à imoralidade sexual. Então, o que eles falavam com esta frase era o seguinte: eu posso satisfazer os meus desejos até eu me abastar quantas vezes eu quiser, porque o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento e acabou. E aí Paulo fala, mas, Coríntios, presta atenção, Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é não para a imoralidade, Paulo fala. Não é do jeito que vocês estão achando. O corpo de vocês é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Olha só que conceito aí diferente, né? Que ele estava ensinando aos coríntios e a nós. Quando Paulo cita ditados populares dos coríntios, não o faz para dizer que concorda com eles, a gente já está entendendo isso, mas para mostrar como são incompatíveis com a vida cristã. Aquilo que estava na cabeça dos coríntios era incompatível com o que Paulo estava pregando, com o evangelho, com o caráter cristão. Esse é seu objetivo no versículo 13. Os coríntios tomaram a liberdade de comer qualquer tipo de alimento, juntaram-se com a ideia platônica de separação entre corpo e espírito, e chegaram à conclusão abrangente de que tudo que é associado ao âmbito do corpo, inclusive a imoralidade sexual, não tinha relevância eterna. Então os coríntios estavam achando isso. Como o corpo é insignificante, se eu comer demais, beber demais e fazer imoralidades sexuais demais, não tem problema, porque o corpo não tem relevância nenhuma na eternidade. Engano total, né? Pois no final Deus destruirá o corpo. Paulo ressalta que o senhorio de Cristo tem relação, sim, direta com o comportamento ético. O corpo, ele pertence ao Senhor e não à pessoa. Então esse negócio que já ouviu na sociedade moderna de hoje aí, meu corpo, minhas regras. Eu tenho uma má notícia aí, uma boa notícia, na verdade, para alguns má, porque não, acham que não é assim, né? Mas ao dito dos nossos dias, vocês dizem, meu corpo, minhas regras, mas, biblicamente, seu corpo, regras do Senhor. Meu corpo, regras de Cristo. É assim que o cristão deve entender como ele deve se relacionar também com o seu corpo relacionado às coisas de Deus. O relacionamento entre Cristo e o cristão
se expressa nesse mundo, gente, corporal, material. Não é uma coisa, né, do além, né, mística só, no sentido espiritual, no sentido de sem corpo, sem, né, nada a ver com as coisas materiais. Não, a nossa vida cristã ela se expressa no mundo físico, no corpo, na matéria, nos relacionamentos, com as coisas desse mundo, né? O corpo não é apenas um invólucro, né, para o espírito a ser destruído no fim da vida física. Não. O ser humano é uma unidade. Deus vê a gente como algo inteiro. Corpo, alma, espírito é uma unidade. O ser humano é aquele ser inteiro, integral. E ele será julgado e redimido como todo. Não é só a alma que vai para o céu, como muitos usam esse termo psirrê, do grego alma, como que se fosse algo imaterial que vai para o céu. Não, quem vai viver a eternidade é a sua alma com o seu corpo juntinho. Você não vai ser, brincando, né, como eu falo às vezes, você não vai ser na eternidade alma penada. Né? Nem zumbi, corpo sem alma. Não, o ser humano vai para a eternidade com corpo e alma, espírito. Porque há uma promessa de ressurreição dos nossos corpos, à semelhança da ressurreição do corpo de Jesus. Tá? Isso é importante. Então, o nosso corpo tem tudo a ver, ele também clama pela redenção que virá na ressurreição dos últimos dias ali. Vamos lá. Deus ressuscitou o Senhor, olha lá, a validade, né, e a certeza que o nosso corpo será ressuscitado é a ressurreição do próprio Jesus. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ressuscitará o que? A alma? Não, o corpo vai ser ressuscitado. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Então não é você só espiritualmente que é membro da igreja e do corpo de Cristo. Você como inteiro. Teu corpo, tua alma, teu espírito, você como pessoa. Você é parte do corpo, da comunidade de Cristo. Inclusive o seu corpo. E será que eu tomaria os membros de Cristo? Olha o que Paulo fala. Será que eu vou pegar parte do corpo de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Ele cita Gênesis, né? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Por quê? O pecado no corpo compromete a tua vida espiritual e não só a sua, compromete a vida do corpo de Cristo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O próprio corpo pessoal e o próprio corpo coletivo. Ele está pecando contra si e contra o corpo de Cristo. Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Seu objetivo não é expressar uma visão negativa do sexo aqui, mas ressaltar que é impossível separar o corpo físico do relacionamento com Deus. Corpo e espírito não são separáveis. O que acontece no corpo exerce impacto sobre o espírito e o que acontece no espírito exerce um impacto no nosso corpo. Tá? Porque nós somos inteiros, uma pessoa composta dessas dimensões, né? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Meu corpo, minhas regras? Não. Meu corpo pertence ao Senhor. Nós, agora, em Cristo, somos propriedades de Cristo, né? Exclusivas, propriedades peculiares ali do Cristo nosso Senhor. O corpo não é de modo algum moralmente irrelevante. Pelo contrário, o corpo é lugar de habitação da presença de Deus. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, a nossa vida corpórea, material, física, ela pode honrar ou desonrar a Deus, glorificar ou não glorificar a Deus. Então, o que nós fazemos em relação à nossa vida física, sim, ela é importante, ela compromete e tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, tá bom? A asserção dos membros da elite de que ninguém tem direito algum sobre eles, isso a elite, né, de Corinto falava,
e, portanto, de que todas as coisas lhes são permitidas, não se aplica a nós, não se aplica à igreja, aos seguidores de Cristo. Eles não pertencem a si mesmos, antes são servos de Cristo, comprados por um preço. A lógica de Paulo é sem erro, né? Inequívoca. Escravos, indivíduos comprados por um preço, não podem ser amantes de si mesmos. Espera-se que sejam amantes de virtudes, que honram seu benfeitor. Quem é o nosso benfeitor? Deus, Cristo. Uma vez que o corpo cristão, o corpo individual do cristão e o corpo coletivo, né, que é o corpo, a igreja, é santuário de Deus, seu benfeitor, que é Deus, a ordem de Paulo é clara. Honrem a Deus com o seu corpo. O corpo não é moralmente relevante, ele é lugar de templo, lugar de adoração a Deus. E para encerrarmos as últimas considerações dessa passagem, Deus criou os seres humanos à sua imagem como seres integrais, cujo propósito é adorá-lo. Não se pode fazer separação alguma entre corpo e alma que sugira que uma parte é menos relevante para a adoração do que outra. Não faz sentido, gente. A adoração deve ser prestada com a inteireza do nosso ser, tá bom? Tudo o que o ser humano faz com qualquer parte de seu ser é uma expressão de adoração ou é uma ausência de adoração a Deus. Então, fica aí essa grande reflexão de hoje também. Lembrando, teu corpo não são suas regras. Teu corpo, regras do Senhor, o nosso Senhor Jesus. Ok? Deus abençoe vocês.